às 15h40. Sejam bem-vindos, né, a mais um encontro do segundo seminário dos grupos de estudos da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Hoje nós teremos, né, o grupo UCIA, né, em grego, né, Poesia Filosófica Antiga, né, coordenado pelo professor Fernando Santoro. E hoje também nós vamos, né, depois nós teremos mais espaço até para o Gabriel falar um pouquinho também junto, mas assim, nós comemoramos, né, como disse o Santoro, graças ao Gabriel, nós sabemos que hoje nós comemoramos, né, o Dia Mundial da Filosofia, né, instituído pela Unesco desde 2005, né, na terceira quinta-feira de novembro. Exatamente hoje coincidiu de nós estarmos no segundo, né, um dos encontros do segundo seminário de grupos da SBEC e estarmos com um grupo de filosofia. Tá bem? Então, muito bom, nós estamos comemorando bem. Coincidiu bem. Então, parabéns a todos os filósofos, né, os estudiosos de filosofia, né, especialmente nós aqui das letras clássicas, né, dos estudos clássicos, antigos também, e modernos. E vamos abrir agora para o grupo. Agora é com vocês, né? Podem usar o tempo de vocês aí. No final, nós voltamos para, né, os comentários, tá bom? No final, dá um tempinho para as pessoas comentarem um pouco. Tá, Fernando? Então, agora é com você. Você e seu grupo. Muito obrigado pelo convite, Ana Maria. Fico feliz de estarem tantos amigos aqui presentes. O Gabriele aqui representando o Arcai, a Cátedra Unesco Arcai, e comemorando junto conosco esse Dia Mundial da Filosofia na Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, né? Então vamos pegar a filosofia por esse viés da antiguidade, que é um viés que está sempre muito próximo da poesia, quando não é a própria poesia. E, por isso, poesia filosófica antiga, o quanto a gente possa entender da antiguidade disso, é quase que um pleonasmo, né? São, na verdade, invenções de linguagem mais recentes, na própria antiguidade, que vão criar um distanciamento, às vezes, da poesia, né? Mas a filosofia sempre esteve junto da poesia. Então, nós poderíamos dizer tanto poesia filosófica antiga quanto filosofia poética antiga, porque a gente explora. E esse é o foco do nosso laboratório CIA de estudos de filosofia antiga. Na reunião de hoje, no encontro de hoje, nós vamos nos apresentar, nós, professores, pesquisadores, estudantes do laboratório que estão aqui presentes junto comigo, contando um pouco do que nós fazemos, né, apresentando um pouco o que nós fazemos, de trás para frente, isto é, a partir do que nós estamos fazendo agora, e que sempre esteve nessa interação forte da filosofia com a poesia, né? O que é também um traço da nossa Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, essa transdisciplinaridade e essa compreensão de que a antiguidade não faz essa distinção disciplinar que a modernidade faz e reúne a experiência sapiencial e as formas de expressão dessa sabedoria em diversas maneiras, em diversos modos, que são quase todos poéticos. Uma característica atual do laboratório
o CIA, é que ele foi expandindo a sua compreensão de filosofia antiga. Nós começamos em 1998, quando foi fundado o Laboratório CIA, trabalhando com um filósofo específico, Aristóteles, que é o paradigma clássico do discurso filosófico, da tratadística filosófica, e nós fomos ampliando, a partir do próprio Aristóteles, cada vez mais, a compreensão de filosofia, e essa ampliação nos levou não apenas para outros gêneros, como a poesia épica, a poesia trágica, a poesia dramática em geral, a comédia também, a poesia lírica. Nós fomos encontrar a filosofia em todos esses campos, mas também nós saímos do campo que normalmente é compreendido como campo do classicismo, a Grécia, sobretudo, um pouquinho de Roma, né? E fomos ampliando para outras tradições e outras culturas da antiguidade. A SBEC tem já uma tradição de ampliar essa perspectiva. Nós temos na nossa sociedade estudiosos do Egito Antigo, da Mesopotâmia, da Índia, de diversas culturas antigas, e nós ampliamos isso também no nosso laboratório. O CIA pegando, além dessas sociedades e tradições que possuem uma sabedoria filosófica ancestral forte, que já eram estudadas na Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, também a tradição subsaariana, especialmente do Vale do Níger, da cultura iorubá, explorando também a filosofia dessa cultura, do mesmo modo como nós exploramos a filosofia da Grécia e das outras culturas antigas, isto é, não apenas vendo os conteúdos sapienciais, mas também dando muita atenção às formas sapienciais, que quase sempre são formas poéticas, né? Seja cosmogonias, sejam cantos de louvor, hinos, sejam narrativas, mitos, itãs, várias formas de expressão poética filosófica, de poesia filosófica nas diversas culturas. Então, indo de trás para frente, a última criação, digamos, a última expansão do laboratório UCIA foi a criação do núcleo de filosofias ancestrais, que explora particularmente o viés da ancestralidade filosófico-poética iorubá. Então, eu vou convidar para falar desse núcleo que acabou de ser criado e das formas de expressão filosófico-poéticas dessa cultura, o pesquisador do Laboratório CIA, Olukọ Babaonan, Carlos Henrique Veloso. Carlos, você está aí? Está, que eu estou te vendo. Mas ligue o microfone e abra a boca, porque agora você pode apresentar o NIFAM para para a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Já que sou apresentado como o Olukọ Babaonan, né? Então a minha saudação é Agu Nile, Agu, né? Com licença. Dentro dessa tradição, eu sou a boca, então eu vou falar, né? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com um grupo de pesquisadores desse calibre. Para falar do NIFAM, eu preciso falar um pouco sobre mim mesmo, né? E em 2017 eu voltei para a UFRJ, já tinha terminado o doutorado e eu estudava Aristóteles.
e voltei para fazer um pós-doc para ampliar a pesquisa, e com o meu eterno orientador, amigo, Oremi, meu amigo Fernando. E os caminhos foram se desenhando da forma que a gente entende dentro da perspectiva iorubá, né? A gente é conduzido. Quando a gente pega um caminho, ele tem uma definição, ele tem uma trajetória, e nós simplesmente percorremos, né? Nós não fazemos escolhas. As ruas estão definidas. E foi assim que a gente caminhou na direção do NIFAM. Foi a partir de uma reunião num outro departamento, em que eu fiz uma intervenção e eu usei um provérbio iorubá. A língua iorubá é muito rica em provérbios, em aforismos, em enigmas, e eles transmitem toda a sua sabedoria ancestral através de poesia. Existem itãs, existem histórias, existem provérbios, existe uma série de formas de expressão, mas a expressão maior é através da poesia, que é conhecida por essé. E nós temos dois tipos de essé: essé Ifá e essé Orixá, né? Eles têm mais ou menos a mesma estrutura, e eles contam histórias dos tempos antigos, histórias com um propósito, né? um elemento fundamental, que é ser paidêutico, é tentar conduzir as pessoas a fazer determinadas coisas. Do tipo, foi o provérbio que gerou. O Nifan é filho de um provérbio, e ele diz: Oro àwọn àgbàlagbà tí kò bá ṣẹ lórọ̀, yóò ṣe lálẹ́, adeorini bata esseni. Eu falei esse provérbio para explicar a importância dos mais velhos, dos anciãos, dentro daquela comunidade, dentro daquela cultura. E o provérbio diz que a palavra dos mais velhos, acho que a maioria de nós vai reconhecer isso na nossa própria cultura brasileira. A palavra dos mais velhos sempre se cumpre. Se ela não se cumpre cedo, ela se cumpre tarde. Então, cedo ou tarde, ela se cumpre. Tão certo como a coroa é para a cabeça e os sapatos são para os pés. Sabe assim? A minha mãe sempre disse essas coisas que a gente está acostumado, né? Mãe nunca erra. Então, a gente sempre faz referência ao mais velho como uma referência de sabedoria. Para aquela tradição, é fundamental. O Nifan é fruto desse provérbio. Esse provérbio gerou, numa reunião entre uma graduanda chamada Aline, eu, Santoro e o Carlos Buch, né? E eles insistindo para que eu pudesse dar aula de Iorubá, e que nós começamos a dar em 2017. Então, o primeiro passo para chegar no Nifan foi o estabelecimento de um braço do órgão de línguas instrumentais para a filosofia. Eu comecei a dar aula de Iorubá, a fim de que aqueles pesquisadores que tivessem um interesse em estudar essa cultura, né, pudesse ter algum tipo de instrumentalidade para lidar com os textos chamado por eles sagrados, né? E aí começa assim, nesse íntere, né, nesse caminhar, a Marli, mais conhecida minha como Ogumedire Aladamedje, se aproximou do laboratório e falou: quero fazer mestrado, eu quero ir por aí e tal. E aí éramos, então, eu, Santoro e Ogumedire. Nós três começamos, apesar da turma, né? A primeira leva de alunos, que era um trabalho de extensão, a primeira leva de alunos foi 90 pessoas inscritas. E eu peguei 45 de tarde e 45 à noite. E começamos a dar. Uma dessas pessoas era a Marli, o Gumedire. E outras pessoas foram chegando para estudar, e a gente foi dando aula, né? E foi
nessa pegada que eu resolvi fazer um segundo doutorado, com o propósito de pesquisar com mais profundidade a tradição, e conversei com o Santoro, conversei à época também com o Rafael Adoc Lobo, e eles acharam ótimo, tal, porque tinha uma nova linha de pesquisa que também se insere nesse caminho que já está pré-determinado, só nos cabe caminhar. A linha de pesquisa era gênero, raças e colonialidade. O nome mudou, era um nome antes, eu acho que é esse o nome atual. Não? E aí eu me inseri nessa linha. Marli Ogunbedire fez a sua prova também para o mestrado, passou, então éramos 2 pesquisadores inseridos na UFRJ, no CIA, né, com a intenção de desenvolver essa pesquisa, acolhida pelo professor Santoro. Posso continuar? Não, Marli está aqui também. Se eu estou você vendo ela. puder apresentar a Marli, e a gente vai passando ela. Um ao outro, você faz a apresentação da Marli. Está ótimo, está ótimo. Então, eu já estou chegando lá no ápice da história, que é uma história, né? Desculpa se eu estou me alongando, mas eu acho bastante interessante esse caminho, né? E essa ideia de que o caminho está determinado, não eu estou determinado, eu caminho ou não. Então, o caminho foi se abrindo, né? Através do Rafael, através do Santoro, o caminho foi se abrindo e a gente foi caminhando. Então, éramos eu e Marli pesquisando a cultura, começando a pesquisa da cultura iorubá. Confesso para vocês que essa pesquisa minha é desde criança, né? Era uma pesquisa particular. Eu só estou trazendo uma pesquisa particular para dentro da academia, né? A coisa do estudo do iorubá, da pesquisa do iorubá e do estudo etimológico das palavras e morfológico, né? Então, eu não sou filólogo, mas faço um tratamento desta ordem, né? Então, apresentei uma proposta de discutir, o termo é Ayamon ni Iwapelé, destino é bom caráter. Para quem estudar clássico, isso remete bem a Heráclito, né? Mas isso é um provérbio iorubá. Então, eu achei bem interessante, foi esse o ponto-chave para eu introduzir, eu fiz um projeto nessa ordem, que ganhou uma outra expressão na medida em que eu fui vendo as dificuldades das traduções. E aí, muito também influenciado pelo projeto Dicionário dos Intraduzíveis, que nasceu lá na França, e lá na França ainda, Santoro estando lá, ele na época, não me lembro se foi 2016 ou 2015, que você estava lá e que surgiu esse projeto, e você falou, lembrei de você. Me ligou de lá falando, lembrei de você. Não sei se você lembra disso. Então, muito influenciado por essa coisa do intraduzível, né? O meu projeto muda para isso não é aquilo, né? O problema das traduções da cultura e da língua. Então, a minha preocupação hoje é fazer essa desambiguação e demonstrar os problemas das traduções, tanto dos verbetes como da própria cultura. Um dos grandes problemas, acho que alguns de vocês devem saber, é a tradução de Exu como o diabo, Satanás ou coisas do gênero, né? E já adiantando, dando um spoiler da minha tese, né? Exu é apresentado na minha tese como o filósofo. Se a gente entende o que é ser filósofo, se a gente acha que sabe o que é filósofo, Exu é o filósofo, né? E isso está dentro de uma poesia. A palavra filósofo é óbvio que não existe lá, mas a atitude, né? Pensando em Wittgenstein, assim, o fazer filosófico não é um ser filosófico, né? Então, o fazer de Exu é um fazer filosófico. Então, olhando o fazer de Aristóteles, de Heráclito, o nosso fazer, e olhando para o fazer de Exu, né, nós falamos, bom, Exu é filósofo, né? E isso está numa poesia de um homem analfabeto,
que nunca saiu de dentro de Oió e que morreu na década de 60. Não conhece absolutamente nada de poesia, nem de filosofia, e ele também não fala sobre filosofia, ele fala sobre Exu. Então, é bastante interessante quando a gente começa a fazer, então, esse estudo e trazer. Então, resolvi mudar e trabalhar a questão das traduções. Nesse meio do caminho, nós recebemos, em 2018, se eu não me engano, Sophie Olúolé, a primeira filósofa nigeriana a receber o título de doutora pela Universidade de Ibadan. E, nesse dia, nós fundamos o que a gente chamou inicialmente de NIFA, e aí, com o percurso e com a ampliação das pesquisas, porque eu ia estudar só o Essé Ifá, ou seja, só a poesia de Ifá. E aí, na busca e pela ampliação também do meu trabalho, eu senti a necessidade de ampliar. Não posso estudar só o Essé Ifá, preciso estudar o Essé Orixá, preciso estudar os provérbios, e aí preciso estudar as palavras banais do uso comum, que são ricas na sua composição de um conteúdo. Então, é através dessas palavras que eu tenho criado conceitos, extraído delas desses elementos, conceitos filosóficos como existência, como psicologia, como ética, conceitos da ética, da psicologia, da política, esses conceitos de um modo geral, que para mim são bastante ricos e que trazem algumas questões, sobretudo psicológicas, sobre o conceito de ser humano, trazem algumas questões bastante interessantes, trazem novas perspectivas sobre esses temas que a gente tem discutido há milênios. Eu penso que esses elementos podem contribuir bastante. Por isso, o NIFA virou NIFAM, porque a sabedoria ancestral, e também não pretendemos nos restringir especificamente aos iorubás. Eu pesquiso os iorubás, a minha vida toda está voltada para isso, mas toda e qualquer pesquisa ancestral, toda e qualquer inteligência ancestral, como nós estamos chamando, é muito bem-vinda no núcleo, que eu tenho o prazer de inaugurar. Aproveitando a deixa das inteligências ancestrais, que a nossa brincadeira do laboratório é essa, todo mundo está procurando as inteligências artificiais e nós estamos investigando as inteligências ancestrais que podem nos orientar, às vezes, muito mais no tempo presente. Então, fechando a minha fala, esse trabalho do curso de Iorubá e a minha pesquisa e a pesquisa da Marli, ou do Medire, tinha um grupo, lembra que eu falei, tinham 90 alunos na primeira turma, Aí, 6 meses depois, nós abrimos outra turma e abrimos 2 turmas por semestre. Então, houve um fluxo grande, uma troca bastante grande, e o estudo da etimologia da palavra, o estudo morfológico da palavra, foi dando um certo aporte a algumas pessoas, e uma dessas pessoas foi Marli Ogumedire, que entendeu que essa cultura ela também é de cultura tradicional, mas ela entendeu que essa cultura poderia sair do campo da praxe religiosa, da praxe cultural propriamente dita ali, para um ambiente mais escolar. Então, foram 2 grandes projetos, um progrediu até hoje, que é o Rodas de Filosofia, e um outro que era levar o Iorubá para o ensino fundamental, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Esse era com a Priscila Marques, que, graciosamente, passou para o mestrado na Unifesp e levou esse projeto para lá. Está acontecendo lá, filho do NIFAM, está acontecendo na Unifesp, algumas oficinas de Iorubá, às quais eu dou assessoria e participo e tal, mas como Priscila era responsável pela realização desse braço junto com a
a Prefeitura do Rio de Janeiro, para levar Iorubá para o ensino fundamental, né, prevendo a Lei 11.645, e ela saiu e foi, esse projeto não progrediu. Mas, ao contrário desse, o Rodas de Filosofia, com Marli, ganhou uma expressão, começou pequeno e ganhou uma expressão que eu estou já dizendo aqui, quase que estadual, né? Na medida em que sai da cidade do Rio de Janeiro, vai para Guapimirim, o Guapimirim já está em Magé, né? E está ganhando braços e pernas, e eu termino aqui apresentando, né, a Marli Ogumedire Oremi, minha amiga, né? A Burumi, minha irmã mais nova, e ela então fala do Rodas de Filosofia, filho do Nifã, né? Que é filho do Nifá, que é filho do Owe, em que a palavra dos mais velhos sempre se cumpre. Marli, Soró. Calé, Olucó, Babá, Oná. É Caçã, né? Calé, é Coçã. É Caçã. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Agoilê, né? Agoilê. Pedi permissão para confluir nessa casa, nesse terreiro, né? Nessa aldeia, não sei. Bom, então, eu sou Ialorixá, Marli Ogumedire, transito nas tradições de matrizes africanas há 6 décadas. E sempre me incomodou essa expressão, a prática cotidiana dos conselheiros, né? Assim eu denomino, das tradições culturais, quer Bantu, quer Iorubá, um comportamento de reprodução das práticas do colonizador. Esses comportamentos que eu convivi e assisti sempre foram comportamentos que me incomodavam, né? E estudando, sempre pesquisando, buscando entender essas questões, eu caminhei na direção, não por um acaso, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. E lá conheci o professor Santoro, professor Rafael, professor Ivanildo Santos e professor Carlos Henrique Veloso. Né? E numa conferência dessas pessoas, o laboratório, né, o curso de filosofia apresentou a proposta de estudar outras culturas, para além do eixo eurocêntrico, do ponto de vista filosófico. Eu, que já estava à procura disso, me encontrei, né? E percorri a seleção do mestrado e ingressei em 2018. Né? E ingressei no mestrado para pesquisar
se as oralituras, na época eu chamava, né, de oralituras de axé do candomblé poderiam ser consideradas enquanto filosofias. E aí, nesse percurso, eu acabei me identificando junto aí com esse contexto todo que o Veloso, eu chamo de Veloso, né? Babaúna, que o Veloso já compartilhou, eu acabei me encontrando para estudar a literatura oral do povo, da cultura do povo iorubá, né? A literatura oral do povo iorubá, eu escolhi dois aspectos dessa literatura, né? A literatura do Essaifá, que é o estudo do oráculo, né, de Orumilá, e a poesia do Aló, que são os contos que narram formas de viver, modos de vida. E aí eu estou na esteira aí da Sophie Ollier, que esteve aqui em 2018, e mais com base no Wander Abimbolá e o Félix Omidire, apresentando o Orumilá enquanto filósofo do povo iorubá. Essa é a tese que eu estou terminando de escrever para defender assim que terminar a pandemia. Bom, e aí, através dessa literatura oral, né, eu pude compreender que a importância dessa literatura oral, enquanto saber filosófico, enquanto modo de pensar, de viver, né, para formar indivíduos de modo holístico, como base para construir tradições, firmar princípios e transmitir informações. Educar. Como Yalorixá, encontrei o caminho. E esse modo de instalar, né, a realidade e cultivar os modos de vida, como as relações que se estabelecem com o mundo a partir das relações com o outro, com a natureza e consigo mesmo, enquanto experiência de vida, e educar, né, o meu parente, o meu irmão, né, humano, essa forma de pensar o mundo, de ver o outro, aqui, nessa sociedade brasileira diaspórica, é um prato cheio para os comportamentos e expressões racistas. E aí, um belo dia, saiu um edital lá da PR5, em 2018, eu tinha acabado de entrar, porque eu comecei a cursar o mestrado em março de 2018, saiu um edital de projeto para a linha de extensão. Aí o professor, eu tenho formação em ciências sociais, mas também tenho a minha primeira formação é de assistente social. E aí o professor Santoro pegou o edital e falou: você vai escrever um projeto no que você está pensando, na sua pesquisa, de extensão, já que quer educar, nada mais justo do que ir para a escola. E aí foi quando surgiu o projeto Rodas de Filosofia e Transculturalismo. Eu vou ler, para eu não me alongar,
e passar a palavra, né? Porque está bem... A gente está fazendo... Essa experiência já tem... desde 2018, né? E recentemente eu escrevi um artigo para uma revista e apresentando essa experiência de trabalho que é do Núcleo de Investigação das Filosofias Ancestrais, que é o Rodas de Filosofia e Transculturalismo. Então, o projeto de extensão Rodas de Filosofia e Transculturalismo está vinculado ao programa articulado Educação Pública, Formação Permanente e Educação Popular, desde agosto de 2018. A atuação do Rodas tem como sede o Centro Cultural Rouxinol, coordenado pela mestranda e alorixá Marli de Azevedo, orientada pelo professor Fernando Santoro, coordenador do projeto. Este projeto também está vinculado ao programa de pós-graduação em filosofia, o PPGE. A área de atuação situa-se nos municípios de Guarapemirim e Magé, e conta com a equipe de extensão transdisciplinar, formada por 20 estudantes voluntários dos cursos de licenciaturas e bacharelado nas áreas de filosofia, ciências sociais, história, jornalismo, letras e gestão pública. Como o nome já diz, o projeto Rodas de Filosofia tem como objetivo promover, por meio de rodas filosóficas, no exercício de vivências práticas que são expressas nos signos, sentidos e valores de sabedoria e bem viver das tradições ancestrais de origem africana. Um trânsito cultural que propicie novas formas de ver e pensar o mundo. Né? Esse é o Rodas de Filosofia. Né? Recentemente, nós fomos selecionados para o primeiro prêmio de aprendizagem solidária, né? Estamos muito contentes, felizes com essa contribuição. Ontem nós terminamos a primeira fase do alinhamento conceitual com os educadores do município de Magé. Fizemos por via online, né? Estamos desenvolvendo esse percurso desde agosto desse ano. E para o ano que vem, iremos passar para a segunda fase. Essa primeira fase, nós nos situamos em apresentar, né, para esses educadores, né, outras perspectivas filosóficas para além do eixo eurocêntrico. Né? Começamos com as epistemologias do Sul, depois fomos para as epistemologias decoloniais e até chegamos nas epistemologias contracoloniais, né? Defendidas bravamente, tão consistentemente pelo Ailton Krenak, Davi Copenaua, o Antônio Bispo dos Santos. É isso, né? Para que a gente possa conhecer outros modos de ser, de pensar e de viver, né? Que não uma história única, né? Que a filosofia universal. Temos que ter e reconhecer, porque nós vivemos numa sociedade plural. Então, desde que existe o homem, existe um modo de ser, de viver e pensar. Assim é um Rodas, né, para que nós, coletivamente, possamos construir as confluências na direção de uma política de educação para o município de Magé antirracista. Obrigada. Muito obrigado, Marli-Ogum Medirê. Eu acho que vocês estão percebendo que nós estamos
trabalhando com conceitos importantes que foram já expressos aqui, de ancestralidade e de inteligência ancestral. E a gente está fazendo um sincretismo com os estudos tradicionalmente levados no laboratório CIA, que eram concentrados na filosofia antiga grega, e nos últimos anos, especialmente buscando ampliar a ideia de filosofia para os gêneros poéticos, encontrar filosofia na poesia dramática, encontrar filosofia na poesia ética. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando as diversas experiências de culturas tradicionais e usando categorias de uma com a outra. Estamos usando, por exemplo, categorias da filosofia antiga clássica para trabalhar de modo filológico os itãs e a oralitura da tradição iorubá, que consolida uma filosofia Nagô no Brasil, e estamos usando o conceito de ancestralidade para entender também a presença, por exemplo, da sabedoria tradicional órfico-dionisíaca, que vem desde as cosmogonias antigas, se expressa na dramaticidade das tragédias e vai ganhar a filosofia platônica, por exemplo. Então, o trabalho que a gente está fazendo agora, o projeto que está reunindo todo o laboratório se chama Inteligências Ancestrais, e ele tem duas pernas que não andam separadas. Uma perna que busca uma ancestralidade grega, não é qualquer uma que é a vertente órfico-dionisíaca, porque ela é muito particularmente ligada a uma expressão poético-dramática, e a outra é essa expressão da cultura nagô brasileira, originada nas tradições iorubá da África subsaariana, do Vale do Níger. Então, a gente foca em duas experiências de ancestralidade tradicional. Deixa eu botar aqui meu microfone, que ele fica batendo e fica fazendo ruído, específicas, mas que não são escolhidas aleatoriamente. É porque elas são muito importantes para a constituição da nossa presença, da nossa atualidade, e particularmente como habitantes da cidade do Rio de Janeiro. Né? Nós somos um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma cidade marcada pela cultura de origem iorubá e pela cultura dionisíaca. Né? Nós temos o famoso maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval, mas que não é apenas um espetáculo para inglês ver, ou agora para japonês ou para alemão ver, mas é uma expressão cultural que carrega toda uma sabedoria ancestral, e nós estamos buscando as origens, na nossa vocação de buscar a antiguidade, né? Nós estamos buscando essas origens ancestrais e usando categorias das diversas tradições para entender o modo sincrético como se dá. Fernando, vou aproveitar a deixa do Luan para exemplificar o que você está falando agora. Né? Em 2018, nós oferecemos uma disciplina em que a gente introduzia essa discussão na graduação. E a nossa próxima disciplina é uma aproximação, né, da tradição da poesia iorubá, que trata das origens, com Platão, né, na República, especificamente no mito de Er. Né, e não é um Platão qualquer. É o Platão, é o mito de Er em Platão. Ou seja, a experiência. Eu falei, o mito de Er. E estabelecer esse diálogo. No primeiro curso, nós falamos da questão da centralidade, e aí eu extraí disso um conceito que a gente chamou de fronteira, e eu chamo de encruzilhada,
Oritá, né? E é exatamente nessa dinâmica, nesse diálogo de fronteiras, né, de trocas culturais, em que a gente vai apresentar esse nosso curso na graduação agora, que começa em final de novembro, né? Eu vou passar a palavra para agora uma outra integrante do laboratório, o CIA, que também faz essa apropriação da experiência de uma sabedoria ancestral dionisíaca na forma mais reconhecida dessa expressão, que é o teatro. Então, nós temos um trabalho muito forte ligado ao teatro e ao ensino de filosofia com o teatro e com a dramatização. Então, eu vou convidar para falar também da experiência que está ligada ao laboratório CIA, vinculado a projetos de ensino de filosofia, não apenas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também no Cefet, que tem um mestrado profissional em ensino de filosofia. Eu vou passar a palavra para se apresentar também a Carolina Torres. Carolina, você está presente? A tua imagem está colada. Está mexendo aí? Tá, a estou imagem? vendo. Então, estou passando a palavra para você apresentar o trabalho teatral no Cefet, e que vai ser integrado agora no projeto de inteligências ancestrais, que, além da parte de pesquisa, buscando o tratamento filológico das tradições textuais e orais, e fazer traduções e comentários filosóficos, nós temos o projeto de criar formas bastante acessíveis, principalmente para a juventude, né, nas expressões poéticas originadas nessas próprias tradições, principalmente as tradições dramáticas, o teatro e a música, né, que são formas de atingir de uma maneira pungente o espírito e o coração das pessoas, acessível aos jovens, àqueles que não têm uma formação erudita, mas que pode encantar para um desenvolvimento e para um aprofundamento cada vez maior e educar realmente a valores civilizatórios das e com as inteligências ancestrais. Vou passar a palavra para a Carolina. Obrigada, professor Santoro, e a todos os colegas aqui presentes. Muito obrigada pelo convite. Então, assim, me apresentando brevemente, né, eu me chamo Carolina, eu fui aluna do Santoro, sou aluna do Santoro desde o começo da minha jornada com filosofia, desde a iniciação científica até o doutorado, e agora sigo a caminhada junto, também trabalhando no Laboratório CIA, com esse projeto lindo que está surgindo agora das inteligências ancestrais. Uma coisa curiosa que aconteceu, que eu queria partilhar, é que não sou apenas eu, mas muitos colegas alunos do Santoro, que são da casa do CIA, né, se tornaram professores do Cefet RJ. Então, eu, Felipe Pinto, Rafael Barbosa, que já nos conhecíamos no CIA, acabamos nos reencontrando no Cefet e construímos essa parceria. O Cefet criou esse projeto, esse programa de pós-graduação em filosofia e ensino, PPFEM, que é voltado para ensino de filosofia, né? E a gente trabalha com é uma instituição que vai desde do ensino médio e técnico até graduação e pós-graduação. Então, essa questão do ensino, em todas as vertentes possíveis, é muito cara para nós. E aí o teatro é uma linguagem muito especial para trabalhar isso, né? E agora, assim, o projeto das inteligências ancestrais agrega os projetos de extensão também do Cefet, desse grupo de pesquisadores que estão vinculados ao CIA.
Então, assim, aproveitando que os colegas não estão aqui, eu vou citar os projetos deles também, porque fazem parte, né? Então, a gente tem o Felipe Pinto, com um projeto muito bonito, que se chama Luz, Câmara e Filosofia, com a proposta de produzir curta-metragens. E ele já tem também um podcast chamado Pensatório, que é muito interessante, muito bacana, que são trabalhos elaborados com alunos, participação de alunos desde o ensino médio até a graduação e a pós-graduação. Esses projetos agora estão vinculados à UCIA no projeto das inteligências ancestrais. E eu trabalho aqui no Cefet de Petrópolis, estou falando com vocês de Petrópolis, e também é a mesma instituição, né? Trabalho com curso de licenciatura em Física, dou aula para a parte de licenciatura, de Fundamentos de Educação, Fundamentos Filosóficos, né? E trabalho com disciplinas de ética dos cursos de graduação que tem aqui também, né? Engenharia da computação, enfim, a própria licenciatura em Física. E principalmente com o ensino médio. E aí, né, tentando juntar essa linguagem do ensino nos fundamentos de educação, do ensino de filosofia, mas também do ensino de física, né, do ensino do conhecimento de uma forma geral para a formação de professores, com a experiência no ensino médio, eu elaborei um projeto com teatro, né, que se chama Filosofia e Interpretação. E eu comecei com montagem de tragédias gregas. Comecei com uma parceria com a Casa Cláudio de Souza, que é uma casa incrível, que tem aqui um centro cultural lindo, que tem aqui em Petrópolis, e a gente montou a Antígona, com alunos do ensino médio. E foi uma experiência muito bonita, eu comecei a ver que o teatro traz um aprofundamento completamente diferente do que simplesmente a gente ler um texto e discutir um texto em sala de aula. Aquela coisa um pouco maçante da análise, que é importante, que a gente, como professor de filosofia, sabe que é importante, aquilo ganha uma outra vida quando o objetivo é encarnar o personagem. Então, a gente tem aí esse lado dionisíaco e também do Exu, né? Por isso todo esse encontro, de uma necessidade de tornar a nossa filosofia ancestral encarnada, incorporada na nossa vida cultural, nas nossas práticas atuais, né? No nosso dia a dia. Então, o teatro é uma linguagem fantástica para isso, e, inclusive, eu saí também do âmbito da antiguidade e montei com alunos do ensino de física a Vida de Galileu, uma adaptação do Brecht, da Vida de Galileu, que foi muito bacana. A gente montou uma peça itinerante, e o final dela culminava dentro de um planetário itinerante, todo aberto à população, onde o personagem Galileu explicava a teoria dele dentro do planetário, com as projeções. Então, foi uma coisa muito bonita, e que envolveu os alunos. A gente chegou a montar um grupo de filosofia com alunos de física, os Fisicói, e a gente trabalhou com essa ideia mesmo de estudar filosofia com teatro. E agora, assim, eu estou muito feliz de poder participar desse projeto Inteligências Ancestrais, inclusive porque a linguagem do teatro, como ela é universal, né, ela vai facilitar a gente a relacionar a inteligência ancestral grega com a inteligência ancestral africana e com as matrizes que nos chegarem, né, novas matrizes podem chegar, né. Mas, a princípio, essas duas grandes matrizes, elas têm muito a nos apresentar, a nos dizer, e essa linguagem do teatro traz essa força. Então, eu estou muito feliz de estar dentro do projeto e poder estar novamente com teatro, né, com a linguagem de filosofia e teatro. Era isso. Obrigado, Carolina. Eu vou convidar agora uma professora da UFRJ, não apenas para falar da interação dela no laboratório, o CIA e a entrada dela também nas inteligências ancestrais, mas também representando um outro grupo de pesquisa que vocês aqui da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos conhecem, o ProAIRA, que é um grupo de pesquisa irmão do laboratório CIA. Nós, desde o início, trabalhamos juntos
nessa integração da filosofia com a literatura, da filosofia com a poesia. Desde o primeiro simpósio internacional, o CIA, que nós fizemos em 2006, nós estamos trabalhando juntos, né? A filosofia representada principalmente pelo Laboratório CIA e as letras clássicas representadas principalmente pelo ProAira. Eu vou convidar, então, para falar dessa interação do ProAira com o CIA e, particularmente, do que ela tem feito no Laboratório CIA, a professora Beatriz De Paoli, né, que dispensa apresentações aqui na SBEC, todo mundo conhece. Oi, Bia, a palavra é sua. Oi, Santoro. Olá, todo mundo. Bom, eu estou aqui como representante, né, como membro, representante do ProAira, né? O ProAira vocês tiveram a oportunidade de conhecer quando o professor Henrique, que é o nosso coordenador, né, apresentou o grupo, né, aqui no seminário. E como disse o Santoro, o ProAira e o CIA são grupos, laboratórios, né, grupos de pesquisa, laboratórios de pesquisa irmãos, né, que trabalham juntos, são muito parceiros, né. Eu, digamos assim, testemunho essa parceria, essa história há relativamente pouco tempo, assim, não são muitos anos, né, mas o que tenho visto realmente é uma história muito bonita e um encontro, né, muito interessante, muito profícuo, né, e que vem rendendo frutos muito interessantes de encontros, seminários, publicações e está rendendo agora, né? Está produzindo agora, né? Um desses frutos é esse projeto, né? Do qual nós estamos falando aqui no nosso encontro das inteligências ancestrais, né? Além de serem grupos irmãos, né, esses laboratórios de pesquisa também têm 2 revistas irmãs, que, digamos, acolhem, né, não só a produção do grupo, obviamente, no sentido de acolher a produção advinda dos seminários, né, mas também a produção nacional, né, e internacional, né. Então, eu gostaria de mostrar para vocês a revista, uma delas, né, que é a revista do ProAira, da qual eu sou uma das editoras, juntamente com a professora Ana Tereza Basílio Vieira, né, também da UFRJ, da Faculdade de Letras, já mostrei para vocês, lá quando a gente apresentou o ProAira, que é a Codex, né. E a outra revista, que é a ligada ao laboratório CIA, é a Anais de Filosofia Clássica, também é uma revista conhecida, é a irmã mais velha, digamos assim, da Codex, né, mais velha por 2 anos, né, e eu vou mostrar aqui para vocês, se o Deus Hermes me permitir, uma guia, Anais de Filosofia, compartilhar, vamos lá, né? Então, essa é a revista, né, Anais de Filosofia Clássica, que é essa revista produzida aí pelo Laboratório CIA, né? Então, aqui você tem, esse é o número atual, que, né, dedicado aqui, né, à Dionisíaca, que é um dos projetos do CIA, vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, né? A revista, ela está passando agora por um upgrade, vamos falar assim, né? E ela acabou de adquirir, né, o número DOI, né? E
que é um passo bastante importante no que se refere a essas revistas, né, online, né, uma aquisição fundamental, né. Então, agora o próximo número já vai sair com esse indexador, né, com esse número que dói, e ele também vai ser atribuído retroativamente, ou seja, para os números anteriores, né. Então, deixa eu ver se eu fechar aqui, se vocês vai parar de transmitir, né. Então, eu vou tentar de novo, porque eu quero mostrar para vocês as edições anteriores, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, dos números das edições anteriores, né? Então, o DOI ele vai ser atribuído retroativamente para todos esses números. Desculpa, até meu vizinho ligou aqui uma serra, né? Então, aqui começa, tá vendo? 2007, né? 2008 e assim por diante, né? Então, aqui dá para ver as edições anteriores, assim, tem um panorama, assim, uma visão panorâmica. Né? Deixa eu ver aqui. Né? Então, são esses números. Em geral, eles têm um título, né? Ou seja, eles são temáticos, né? Ou seja, tem uma parte dele do número que é temático, né? Então, por exemplo, Platão e as Formas, a filosofia prática de Aristóteles, ou os pré-socráticos, sofistas, e assim por diante, né? Às vezes, né, em 2 números, né, do mesmo volume, mulheres míticas, e assim por diante, né? E, enfim, um dos meus encargos, digamos assim, dos meus trabalhos, e da professora Tatiana Ribeiro, que acho que ela estava aqui presente, acho que caiu, ela estava com um probleminha na conexão, né? Dar uma espécie de consultoria aí, né, nesse processo aí de ajuste com relação ao DOI e algumas outras coisas que a gente está promovendo aí na análise de filosofia clássica, né, para torná-la ainda melhor do que ela já é. Né, porque ela tem artigos excelentes, ela é uma revista que tem muito bem classificada, muito bem indexada, e com autores, né, muitos artigos de autores de renome, né, então a gente vai buscando sempre melhorá-la. Né. E é isso, eu acho que eu teria para acrescentar. Santoro, você quer que eu fale mais alguma coisa? Muito obrigado, Bia. Muito obrigado, Bia. Você mostrou o último número, que é o número da Dionisíaca. Dionisíaca. E eu vou aproveitar para dar uma palavrinha sobre a Dionisíaca também, que é um festival que nós promovemos junto com o Centre Léon Robin, da Universidade da Sorbonne, de Paris, e junto com algumas sociedades acadêmicas e artísticas sicilianas. É um festival internacional que nós fazemos na Sicília, na época da colheita da uva, da vindima. Né? Nós fazemos um festival de 3 dias, um festival dionisíaco, que começa com uma colheita ritual na vinha, e na vinha mesmo a gente abre um simpósio com uma primeira conferência, né, e o festival continua, dura 3 dias na cidade de Sambuca, na Sicília. Nós ocupamos o teatro, o centro cultural, e inclusive encontramos os nossos anfitriões, né, encontraram no bosque, atrás da vinha, um sítio arqueológico, no meio do bosque, que nós batizamos na primeira Dionisíaca, em 2018, como Palmento di Penteo. Né? Podemos traduzir por terreiro de Penteu, porque era um lugar no meio desse bosque, onde estão escavadas cubas para prensar a uva e fazer o vinho. Os arqueólogos dataram do século IV a.C.,
Então, e nós, como nós interpretamos o esquartejamento de Penteu como a forma mítica ritual de entender o corte da uva e o pisoteio da uva para processar o vinho, nós entendemos que esse lugar no meio do bosque é o lugar onde Penteu é miticamente esquartejado. Então, a dionisíaca envolve toda essa parte viva dessa perna de ancestralidade, né, com o teatro, a cultura do campo, a cultura da uva, do vinho e, sobretudo, o teatro. Por conta desse festival que a gente promove todo ano na Sicília, esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, não houve, mas ano que vem haverá a Dionisíaca e todos estão convidados. Arrumem um jeito de chegar lá. Chegando lá, todo mundo se vira, todo mundo não gasta quase nada. O problema é a passagem, que é uma coisa difícil, mas cheguem lá e vocês vão ver que vocês entram numa outra dimensão, que é uma das pernas importantes da nossa ancestralidade mesmo. E, por conta dessa dionisíaca, nós temos também um trabalho de produção teatral especial que tem, nos últimos anos, se voltado para a produção de um espetáculo específico para a dionisíaca, que é, como a gente batizou o sítio arqueológico de Palmento de Penteu, nós começamos a reconstituir a tragédia perdida de Ésquilo, chamada Penteu. Ésquilo escreveu uma tragédia chamada Penteu, nós temos a notícia dessa tragédia, mas dessa tragédia sobrou apenas um verso. Medai matos pemphiga prospeba baile. Nenhuma gota de sangue caia sobre o pé. Com a notícia de Aristófanes de Bizâncio, de que Eurípides fez as bacantes copiando o enredo de Penteu, e a partir desse verso que sobrou num testemunho de Galeno, nós fizemos uma tragédia, estamos montando a tragédia, fizemos uma primeira apresentação, enquanto ela ainda estava sendo montada performática, no ano de 2019, e em 2021 vamos apresentar a tragédia Penteu de Ésquilo, numa versão decolonial, transformada, atualizada, no nosso sincretismo das tradições ancestrais que se encontram no Rio de Janeiro. Vamos apresentar lá na Dionisíaca, nos 3 dias do festival, mas para quem não conseguir saltar esse espaço de um oceano para lá e para cá, a gente vai apresentar aqui no Rio de Janeiro também, e onde mais nos convidarem pelo resto do país, com muito prazer. Eu vou passar não sei, a gente ainda tem tempo, né? Então eu vou continuar passando a palavra temos tempo mesmo com a irmã. Por favor, Ana Maria, para eu não extrapolar o tempo da apresentação. Você deixando uns 20 minutos no final, tá bom, nós vamos até 17h30, né? Tá, então, são 16 para as pessoas discutirem, falarem, conversarem também. Eu vou passar a palavra e vou pedir para eles serem rápidos, o Luan e a Constança, para apresentar o trabalho ligado aos simpósios internacionais que nós organizamos no Laboratório CIA. Por favor, Luan e Constança, sejam rápidos para dar tempo para as pessoas fazerem perguntas, intervenções, né? Isso. Mas eu acho que a gente apresentou a nossa situação atual do trabalho com a poesia filosófica antiga, né? O nosso resgate vivo
dramático, interpretativo, não apenas erudito, das nossas várias ancestralidades, né? Pelo menos aquelas que chegaram até nós e aquelas que são mais fortes na chegada particular da nossa cidade, do Rio de Janeiro. Constância e Luan, vocês podem apresentar os simpósios rapidamente? Boa tarde a todas e todos e todes, como a Marlene bem lembrou. Aqui, a minha apresentação, na verdade, é só um pequeno momento de linha do tempo para a gente falar sobre o trabalho que o professor Santoro e o Laboratório CIA desenvolveram nessas últimas quase 2 décadas, nas quais eu estava concluindo a minha graduação, na altura de 2006, quando teve esse primeiro simpósio internacional, o CIA, de estudos clássicos, que foi até tematizado pelo poema de Parmênides. Em seguida, a gente teve um outro sobre a poética das emoções, né, o patos em Aristóteles, que foi, por acaso, nessa altura em que eu conheci também o professor Henrique Cairuz e a Tatiana Ribeiro, na organização já do seminário, né, a parceria entre os laboratórios ProAir e o CIA. Na sequência, foram realizados, até hoje, 7 grandes simpósios internacionais com pesquisadores de fora e do Brasil, principalmente, uma grande rede que sempre foram muito bem recebidos aqui no Rio de Janeiro pelo professor Santoro e toda a equipe que organizava esses seminários. Inclusive, o professor Gabriel Cornélio, também conheci ele aqui no Rio de Janeiro, numa dessas oportunidades. A gente teve, em 2010, o estudo do simpósio foi voltado para a temática da physis, né, o conceito de natureza na antiguidade, que foi um tema abrangente para, inclusive, ampliar a participação de grandes professores que a gente conhece o trabalho, como o professor Nestor Cordeiro e a professora Bárbara Cassal, com quem o professor Santoro trabalha até hoje, no trabalho do Dicionário dos Intraduzíveis, né? E em 2013, o Simpósio Internacional CIA foi tematizado, falando agora sobre a professora Bárbara Cassal, em Filosofia e Retórica. Foi, se eu não me engano, nessa altura que ela estava lançando também o livro dela sobre o efeito sofístico. Me corrija se eu estiver errado, professor. Que também foi uma obra de referência, né, para a época. O 6º Simpósio Internacional do CIA foi em 2016, mais recentemente, sobre Platão e Homero, a relação entre a poesia e a filosofia, que já é essa linha que já vinha sendo trabalhada, né, pelo laboratório, e que teve um seminário, o simpósio internacional realizado nesse ano voltado para isso. E em 2017, a gente teve um simpósio que foi também muito importante para a atualidade dos estudos em Aristóteles, que foi tematizado como Aristóteles e o Movimento, agora com a retomada da parte dos tratados biológicos, um novo interesse também em estudar mais essa parte, né, da obra de Aristóteles, de todo o corpus. Inclusive, foi muito propício o simpósio ser realizado juntamente com a conclusão da nossa colega Iraci, que estava terminando a tese dela também sobre o movimento em Aristóteles, e fazendo também essa parceria com o laboratório. Quer dizer, na verdade, a da Sueli, eu acho que foi Paris 1, né? Paris 1, não Paris K, Centre Léon Robin, como o meu colega Luan vai falar para vocês agora um pouco mais sobre os planos para 2021. Luan, é sua vez. Boa tarde, muito feliz de estar reunido aqui com vocês nesse tempo de pandemônio. Então, o próximo simpósio deve acontecer em março de 2021. O tema é o tempo, o problema do tempo na antiguidade. Um pouco como um outro simpósio, foi muito ligado à defesa de tese da nossa colega Iraci.
esse novo simpósio também é um pouco ligado à minha tese, que é sobre o problema do tempo na cosmologia do Anaximandro. E é isso. Bom, acho que não vou tomar muito mais o tempo de vocês. Que horas são aí em Paris, Luan? Fala pra gente que você já está de noite. Fernando, te passo a palavra. Então, Ana Maria, agora nós terminamos a apresentação e estamos abertos a intervenções, perguntas, sugestões, né, de todos os colegas pesquisadores da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos aqui presentes, aos quais nós agradecemos muito a presença e a atenção nesse tempo todo que nos ouviram. Muito bom, muito obrigada, né, pela apresentação, foi excelente, foi bom conhecer tanta gente trabalhando com coisas bem diferentes e, ao mesmo tempo, todos reunidos nesta missão aí da filosofia na atualidade, né, atualizando a filosofia, muito bom. E bem pertinente, né, ao Rio de Janeiro, achei muito bom isso, essa identidade, bem interessante. Mas vamos abrir e ver se alguém quer comentar alguma coisa. Não sei se alguém já falou algo no chat. Não, deixa eu... Vamos ver. Ana Virgínia tem uma pergunta. Perguntar, Virgínia? Pois pergunta. Oi, professora. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de fazer uma pergunta que quem achar que se tem alguma significação ou quiser responder, fique à vontade, dos que apresentaram. Hoje é o dia da filosofia, a gente estava comemorando, mas a filosofia só se sustenta, esse aporte de conhecimentos, essa sistematização a que a gente dá esse nome, continua dando, por conta de uma postura muito crítica, em que ela está sendo sempre atualizada, reinventada, modificada, criticada, etc. E a gente sabe que esses valores filosóficos, eles serviram a situações na humanidade bastante divergentes, assim, do interesse de etnias e povos e etc., a ponto de legitimar condutas imperialistas violentas. Então, me chamou a atenção essa tentativa, que a princípio parece muito bacana, e eu acho que talvez seja uma unanimidade aqui, que o que a gente chama de princípios de sabedoria, obviamente que estão presentes em manifestações anteriores e outras culturas que não agrega. Mas por que vincular este nome filosofia, que tem esse percurso, por vezes até destrutivo, a sabedorias ancestrais de tempos anteriores ou de outras culturas? É tão forte esse paradigma do que se chama filosofia que não dá para fazer essa disjunção? Se não é meio colonial a gente usar esse nome, é uma pergunta bem provocativa, porque eu sei a força que esse sistema, esse paradigma de conhecimentos tem. Mas, de qualquer maneira, vocês foram tão claros e tão profundos que eu lanço aí esse questionamento. Ana Virgínia, a sua pergunta é ótima, é excelente, excelente mesmo na provocação dela. Porque uma das coisas que nos anima muito no laboratório também, e é um projeto que a gente toca, e que ele está no fundamento um pouco do que a gente pensa e do nosso método de trabalho, é o dicionário dos intraduzíveis e a compreensão da tradução como um método de pensamento. Então, quando a gente vai pensar filosofia, que é uma palavra grega e que é recuperada pelas línguas ocidentais, nós não estamos deixando de lado a ideia de que filosofia é uma palavra grega e que ela pode também ser traduzida. Ela pode ser traduzida em outras palavras, em línguas por outras palavras, em línguas que não têm a palavra filosofia. E a filosofia, o que é a coisa que o nome nomeia, e que pode ser traduzido em diversas línguas, é uma experiência em disputa. Não está com ninguém
é a receita do que é a filosofia. Ainda que uma das atitudes da própria filosofia, especialmente a filosofia e a historiografia da filosofia do século XIX, teve a criação de um mito de que a filosofia seria uma atitude original do Ocidente, criada na Grécia, e que ali teria nascido a racionalidade universal da humanidade. Isso é um mito do século, construído pela historiografia do século XIX. Né? Nem nos gregos você encontra isso. Os gregos eram xenófobos. Quem não falava grego e eles chamavam de bárbaro, eles achavam que não pensavam. Eles só entendiam quem pensava na língua deles. Eles tinham isso também. Mas dentro da própria Grécia, dentro de muitas outras culturas, e é onde a gente foca, existe uma coisa que é a tradução, a transmissão, a recepção. E é isso que a gente gosta e foca, porque é aí que a experiência de criação e a experiência crítica que você disse no início da sua pergunta com relação à filosofia se mostra presente. Né? A possibilidade de você transitar de uma cultura para outra, de uma língua para outra, de traduzir. Né? No chinês não tem a palavra filosofia. Né? A palavra filosofia, no projeto nosso dos intraduzíveis, é um intraduzível para muitas línguas e para muitas culturas. Né? Ela é nomeada de outras maneiras. Né? E ela, quando é nomeada de outras maneiras em outras culturas, ela é feita também de outras maneiras. E o trânsito cultural, operado por essa inteligência da tradução, ele é muito importante, porque ele não é nunca hierarquizante. Ele nunca diz que essa é a língua que detém a verdade e as outras não alcançam essa verdade. Nem ela diz que é tudo igual e são só nomes diferentes. Não, há diferenças. Há uma experiência de trocas quando se passa de uma língua para outra, de uma cultura para outra. Não é mais a mesma coisa, tem uma transformação, e a gente quer operar nessa transformação criativamente. Né? Nós temos esse pensamento, e é um pouco um dos traços da nossa cultura, né, brasileira, e eu insisto às vezes em dizer carioca, isso não é bairrismo, não, é só porque é o terreiro, o território. Eu estou aqui na Glória, onde era a aldeia carioca, especificamente, Tupinambá. Então, tem aqui uma emanação dos Tupinambás que Professor, seu microfone, por favor. Recebiam os estrangeiros muito amigavelmente e, às vezes, também colocavam no caldeirão para virar parte do corpo e integrar a territorialidade daqueles corpos ali, né? A nossa tradicional e mítica antropofagia. Né? Nós fazemos um pouco disso, né, na tradução. E é por isso que a filosofia não precisa ser o que se disse que ela era na historiografia do século XIX, ou seja, uma produção exclusiva, original dos gregos de um determinado século. Né? Eu falei demais. Podem perguntar mais, por favor. Mais alguém? Eu próprio amo. Vamos lá. Se alguém do grupo quiser falar alguma coisa também, vamos ler. Nada? Mais nada no chat, entendeu? Gente, uma pessoa. Bom, se vocês quiserem antes também, né, nós temos uma tradição aqui de fazer uma foto, viu? Antes que todos fujam. Queria aproveitar, então, para agradecer a organização do evento, a professora
Ana Maria, professora Beatriz de Pauli, obrigada pelo convite também. Eu também agradeço muito a presença, não só do convite do seminário e da realização do seminário, mas de vocês estarem tocando a nossa querida Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, né? Nesses tempos difíceis para todos nós, assim, é sempre um desafio, uma coragem que deve ser louvado extremamente. E isso, todos liguem as câmeras para a gente tirar uma foto bonita, não ficar só essas letrinhas. Oi, senhora, Tatiana falando. Desculpa. Eu também. Desculpem, a Tatiana falando, eu só consegui entrar agora. Oi, Tatiana. Tudo bem, Santoro? Eu estou entrando, entrei acho que na hora certa, para dizer que todo o esforço agora está sendo feito pela Ana Maria Pompeu, né, que prosseguiu com um trabalho importantíssimo, né, em tempos tão difíceis. Então, obrigada a todos, né? Se vocês tiverem mais alguma coisa para dizer, na próxima semana nós teremos, né, o outro grupo. Nós estamos quase concluindo, esse foi o 12º grupo a se apresentar, né? Nós teremos o Núcleo de Estudos da Antiguidade, né? Vai falar sobre doenças e curas no Mediterrâneo Antigo, tá bem? No dia 26 de 11. E, de novo, né, parabéns a todos os filósofos, a todos os que estudam filosofia, nós todos, de qualquer maneira, estudamos, né, quem está nos estudos clássicos acaba estudando filosofia de qualquer maneira. Hoje é o Dia Mundial, né, da Filosofia. É na terceira quinta-feira de novembro, que foi instituído em 2005 pela Unesco. Essas informações nos vieram através do Gabriele Cornelli, né, que hoje enviou, inclusive, uns vídeos com vários filósofos e filósofas falando, né? Depois vocês confiram que ele mandou pela Infoclássica, pelo grupo. Tá bem? Pois boa tarde, sejam todos, né, bem-vindos sempre e voltem para ver o novo grupo, o NEA, né? Nós estamos quase concluindo, vamos concluir o nosso seminário no dia 17 de dezembro, tá bem? Ana. Oi. Boa tarde. Dá para fazer mais uma questão? Faça, se alguém... Se pode, faça. Eu acho que o pessoal não foi embora ainda, não fugiu ainda, não. Só teve o primeiro que falou, que eu esqueci o nome, que falou Carlos, do Iorubá. Carlos Henrique. Eu não sei se a Marli pode responder também. Isso, ele falou da questão da... Ele teve que sair mais cedo. Tá. Não sei se mais alguém poderia responder. Alguém falou do teatro, e eu fiquei intrigada, ou curiosa, na verdade, a respeito desse trabalho que vocês estão desenvolvendo em relação a que vocês chamaram de inteligências ancestrais, não é isso? Se tem alguma relação com a performance iorubá. Não sei se a Marli pode responder, se vocês têm algum atravessamento nesse sentido, porque lendo literatura africana, pelo menos, me parece que esse território, esse lugar da palavra, também é muito performático. E se isso passa pelas investigações do grupo, se vocês têm essa curiosidade também, se desenvolve algo nesse sentido, se a Carolina, né, que trabalha com teatro na escola, passou por alguma experiência, alguma provocação nesse sentido, foi o que me ocorreu nas falas de vocês, se a Marli puder comentar. Obrigada. Deixa eu comentar rapidinho, mas eu passo para o Santoro e para a Marli também, que a gente está agora começando a investigar juntos, né, também com inspiração na obra da Grada Quilomba. Não sei se você já viu o trabalho dela. E muito lindo, né, os illusions, né, as 3 formas dela contar através da figura do griot, fazer uma releitura das tragédias gregas, né, se apropriando. Então, é uma inspiração. E aí a gente, lógico, não vai fazer o que ela faz e como ela faz, mas a gente tem essa inspiração para tentar construir a nossa própria maneira. O Carlos, por exemplo, a Marli vai poder falar melhor, mas citou, por exemplo, uma ideia que está em construção agora nesse novo projeto das inteligências ancestrais, né? Do preto velho narrar, sabe? Então, a ideia, assim, está surgindo, né? Essa pesquisa agora, mas a ideia é, assim, a gente usar a linguagem do teatro para reunir,
né, essas ancestralidades de origens diversas. Marli, segue aí, diga aí. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer, só quero mais uma vez agradecer a pergunta, né? Até porque a minha defesa vai ser nessa linha aí, né? Nós vamos apresentar uma narrativa do conto cantado em Yorubá. Eu estou aqui, ó, usando aqui as fábulas e os contos cantados em Yorubá do Félix Omidire, que é um dos pesquisadores do meu trabalho, né? O outro pesquisador é o Abimbolá, o Wander Abimbolá, porque eu estudo os oráculos, e os contos que expressam as questões éticas e morais da cultura do povo iorubá através dos contos cantados em Yorubá africano. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, Tereza, acho que isso responde. Só para completar, a minha defesa não vai ser no IFIX, vai ser lá no Quilombo do Feital, no município de Magé. Porque eu estou desenterrando uma cultura que foi enterrada há 500 anos. Então, eu, enquanto Elorixá, eu entrei na academia para fazer esse resgate. Mas é o resgate da cultura dos meus ancestrais. Não tem outro território para fazer a defesa dessa minha pesquisa, da minha dissertação, a não ser no Quilombo. Certíssima. Axé muito. Obrigada. E vai ser teatral também. Vai ser uma expressão teatral. Que bonito, gente. Assim, que lindo você ter ficado emocionado, dá fôlego pra gente, sabe? Assim, eu acho o que a gente busca, né? Uma linguagem do afeto, para a gente resgatar os diálogos, né? Eu, assim, na minha tese, todo mundo falou da tese, eu não citei a minha tese, é sobre Platão, e eu estava investigando justamente dialética, diálogo, né? Que é essa coisa que é tão difícil hoje, né? E assim, o teatro foi uma linguagem que a gente encontrou e estamos encontrando outras, né? Na filosofia, nas filosofias, nas multissignificações de filosofia, para a gente dialogar. E é muito lindo quando um diálogo produz efeitos afetivos assim, que a gente se nutre, né? É lindo. Obrigada. Bom, então, muito bom. Né? Quer falar mais alguma coisa, Fernando? Quiser, né? Já vamos encerrar. Acho que o pessoal já perguntou o que podia, fez comentários, foi excelente. Agradecemos ao grupo. Né? E contatos, etc. Vocês passaram alguma coisa? Porque muitas pessoas ficam interessadas, né? Em entrar em contato, em participar do grupo, alguma coisa assim. Se vocês quiserem passar alguma coisa também. Futuras residências. Nós temos o portal do Laboratório CIA, temos a revista Anais de Filosofia Clássica. Se vocês botarem OUSA no Google, vai cair lá no portal do Laboratório CIA, vai cair também na editora da Universidade Livre de Bruxelas, que é nossa parceira e que também se chama o CIA, né? Nós trabalhamos com eles também de vez em quando, mas não é na Bélgica. O que quando vocês quiserem falar com a gente, é na UFRJ, no Rio de Janeiro. Mas botam o CIA no Google que vocês vão encontrar, né, análise de filosofia clássica, e ali tem contato, tudo, de todo mundo, tem a equipe. Pode estar um pouco desatualizada, porque a gente vai estar entrando com um novo layout, um novo formato daqui a um mês. Então, tem um tempo que a gente não tem atualizado. Mas vocês vão encontrar lá os contatos, tranquilamente. Professor,
Acho que vale a pena dizer também que, se tudo der certo nesse projeto, dentro de 2 anos a gente está querendo também lançar uma plataforma multimídia para ter para divulgar o trabalho que o grupo vai fazer, né? Carolina, se tudo der certo, não é daqui a 2 anos, não, é daqui a alguns meses. É antes, é para agora. Não, em 2 anos vai ter que estar pronto, mas já vai estar rolando antes, né? Vai começar a funcionar no ano que vem. Lindo, vai ser mais. Então, ótimo, boa tarde, né? Por mim, vocês estão liberados. Não, companhia. Tchau, gente. Obrigada. Até. Obrigada, Ana Maria. Obrigada, Ana Maria. Tchau. Muito obrigado.